Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Kairos Econômico. O objetivo é justamente buscar os conceitos, né? Os gregos diziam que você poderia ter cromos, viver a vida, ou kairos, de uma maneira intensa, conseguir transformar o seu tempo, que o seu tempo te transformaria. Em um mundo onde a velocidade fala mais do que a profundidade, em um mundo onde não falta informação, o que falta é decodificar essa informação, a gente começa mais um episódio do Kairos Econômico. Sou Alexandre Bertoncello e nosso convidado de hoje, Roxo. A gente estava discutindo, inclusive, o conceito, a história da família Roxo. Roxo, seja muito bem-vindo, se você quiser se apresentar. Muito obrigado, agradeço muito de coração estar aqui, acompanho muito o seu trabalho, parabéns aí pelo sucesso, a coerência toda, a profundidade, como você falou, né? Num lugar onde 99% dos influenciadores discutem fofoca ou ativos específicos, né? A gente, quando pode falar dos fundamentos, dos princípios, é uma alegria tremenda. Vou fazer 50 anos em fevereiro, nunca fiz outra coisa, só trabalhei com o mercado financeiro, derivativos, nunca produzi um parafuso. Sou palpiteiro profissional, acabei me metendo com uma turma da pesada aí na Cintaleb, uma turma assim. Pessoalzinho básico ali, né? Os Gaussbusters, né? Sim. Os Gaussbusters. E aí a gente, quando precisa, a gente vai palpitar um pouquinho de economia. Eu formo uma dupla de rock com o professor Otávio Facuri e a gente destrói algumas falácias aí e prega o colapso do mercado financeiro. Sim. Que deve acontecer a qualquer momento, então a gente se diverte muito. Não, que bom. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, vamos lá. Vamos já começar a falar um pouquinho, já que a ideia é entender investimentos. A gente não vive em uma ilha. Os investimentos são expectativas futuras. A gente tem uma coisa chamada política que está sempre ali. Perfeito. Influenciando de alguma maneira os investimentos e as decisões que cada um vão tomar. Qual que é a sua visão? Vamos falar um pouquinho de política nacional. Perfeito. Depois a gente pode falar um pouquinho de política internacional. Por que o investidor, além de olhar nos fundamentos, precisa olhar para a política? Porque é uma das dimensões do risco, né? A incerteza tributária, a incerteza jurídica, a incerteza constitucional forma a base, o arcabouço do cálculo econômico, da vantagem, do prêmio de risco que ele vai fazer quando ele vai fazer o processo decisório. Então, se ele vai abrir mão de investir num T-bill, numa empresa muito sólida internacional para investir num ativo no Brasil, por exemplo, ele tem que colocar uma das camadas de risco essa incerteza política. E essa incerteza política talvez seja essa loucura que o Tesouro está pagando IPCA mais 8. Explica para as pessoas o que é esse IPCA, por que mais 8, por que aparentemente o governo não consegue pegar dinheiro emprestado de mais ninguém. Como é que é isso? Perfeitamente. Então, assim, meio que foi uma coisa planejada, né? Profissionalmente, assim, a partir de 2022. Um novo mandato meio de uma vingança, né? E também de um comodismo do rent seeker, né? Daquela turma que vive da renda, vive do Estado, vive do acordo com o governo, do lobby, dos cartéis, das associações. Então, para eles, a competição ser muito grande, o juros ser muito alto, principalmente porque tem riquezas muito grandes, é vantajoso, né? Então, o governo de esquerda que gasta demais, que não tem responsabilidade nem austeridade nenhuma, é muito bom para o tipo do banqueiro ou do empresário que quer usar a fraqueza do Estado, o tamanho do Estado, para aumentar os seus ganhos, os seus resultados. Então, na medida que o governo foi gastando cada vez mais, mesmo aumentando muito a arrecadação, como agora, mesmo que aumente o imposto, já não faz mais efeito, por os motivos econômicos todos que o professor aqui dá muito aula sobre o tema, não consegue mais arrecadar e gasta cada vez mais. Precisa gastar até o final da campanha para ver se reelege. Se não se reeleger, também é terra arrasada, e isso causa o efeito que está causando na economia brasileira.
conseguiria tomar dinheiro no pós-fixado. Então, no overnight, a gente chegou a rodar a dívida brasileira inteira no overnight, há uns 30, 40 anos atrás. O sistema financeiro brasileiro aguenta, os bancos sabem, e eventualmente até gostariam que isso acontecesse, né? Eu brinco que, né, as grandes fortunas vendem pra gente as suas empresas quando tá tudo muito caro, para depois comprar de novo nas crises, né? Com o dinheiro que eles mesmos tomam, né, do governo, através, né, dessa estrutura de cantilionários, né? Então, o IPCA mais 8 significa que o governo paga para você, pelo dinheiro que você vai emprestar para ele, para os próximos 20, 30 anos, o que der a inflação mais 8%, então, de juro real, de retorno real. É a parte pré-fixada de um título híbrido, né? Como ele é um título pré-fixado, por mais que seja híbrido, o impacto na mudança de juros no seu preço é muito grande. Um título de 20 anos, uma mudança de 1% na rentabilidade, nos juros dele, causa uma variação de tipo 20%. Né? Uma conta meio de português, mas que sou português, né? Daí, uns 20% de queda no preço ou de alta no preço. Se o rendimento aumentar, se os juros aumentarem, o título cai. E se os juros diminuírem, o título sobe. Então, a incerteza com relação aonde vai parar essa festa toda é grande. Então, as pessoas preferem não emprestar dinheiro pré-fixado, porque essa boca pode aumentar mais ainda. Sim. E principalmente se mantiver essa gestão nos próximos 4 anos. Então, fica essa situação em que o governo não consegue captar nas condições que ele quer. Conseguiria, né? Vai pegar 9, a 10, a 11, conseguiria, mas o governo brasileiro... Pode mandar. Para o pessoal entender, vamos colocar nosso chapéu de alumínio aqui. A gente está dizendo que os bancos, de alguma forma, se beneficiam de uma maneira direta ou indireta com a, entre aspas, molecagem do governo, que não pensa no hoje, não está pensando no futuro, e as grandes empresas também. Quem é a classe média e as empresas menores que realmente estão estranguladas com essa Selic de 14%, ou o Brasil é o país da renda fixa mesmo, vamos esquecer? Como é que é isso? A gente vai ter algum dia a pandemia foi um hiato ali. Sim. Mas a gente vai ter juros civilizados ou nunca? Eu sou muito otimista, assim. Eu acredito muito na esperança invencível, né? De qualquer maneira, eu não acredito que se juntou numa sala 20 banqueiros malignos e falou, vamos quebrar o Brasil para viver de juros. É mais uma coisa da conveniência de que... Incentivos. Incentivos, exato. Indiretos de todas as maneiras. Esse governo para mim é bom, para o outro é bom também. Temos aquele acordo e tal. Então, vai ficando dessa maneira. E fica mais fácil também de cooptar o Estado. O Estado fica maior, também faz mais serviços, paga mais serviços. Então, para uma parte dos empresários é muito bom. O resto da população vai empobrecendo. Mas a esperança é grande porque também, se houver uma mudança na gestão... É tanta coisa ruim, tanta incompetência, que uma pequena melhora já gera um alívio muito grande e as coisas melhoram muito, porque a gente se acostumou a trabalhar nesse universo de quais restrição. Seriam essas melhoras? Se a gente for pensar em solução, né? Porque o Brasil está aqui, a gente sabe dos problemas. Pensa assim, quais seriam as soluções para que a gente começasse a desatar esse nó de alguma forma, que os incentivos fossem inversos, que em algum momento se pensasse em produtividade, em melhoria do tecido social? Se você fosse começar hoje, tá lá com a sua varinha de cordão, 3 desejos, por onde a gente começa hoje? Primeiro, assim, eu me vejo muito pouco no papel do Estado. Tá. Não, me vejo Você muito não pouco gosta assim. muito de estar ali. Não, podemos até fazer esse exercício, mas teria que ser com recursos meio ilimitados, assim, ou com poderes grandes e tal, porque só a fatia das despesas, né, do orçamento, tudo que já são engessadas dentro de leis e do fisiologismo e tal, as intenções são boas, mas eu não sei se é possível fazer. Sim. Mas se tivesse essas condições todas, eu falei que era fácil, então vamos ver, né, como é que é o fácil de fazer. Eu acho que é uma eficiência em todos os lugares, assim. Primeiro, tirar completamente a imoralidade, assim. Realmente...
trabalhar em prol do melhor, né? Tirar os interesses todos. Eu acho que isso já ajudaria enormemente todas as relações. E aí, só a percepção de melhora, só a sensação de segurança, os juros já diminuiriam, a vontade de empreender, boa parte do capital do brasileiro que tem dinheiro está fora, então só os investimentos do próprio brasileiro de fora para cá com segurança já trariam uma melhora muito grande assim no sistema, né? É mais uma questão do fisiologismo político, né? Por exemplo, um senador do Piauí com, sei lá, 100 mil votos, eu não sei quantos mil votos, tem o mesmo poder, né? Até 2 senadores aqui. Então, tudo isso vai gerando aquela situação em que mais da metade da população vive de renda, então também tem interesse em votar em quem prometer mais, e aí... o nível da situação da população é muito baixo. A gente está preso nesse falso federalismo que, de alguma maneira, pune quem mais produz e beneficia quem consegue ter melhores canais em Brasília. Nada contra o Piauí, mas Sim. é um estado deficitário. E os 3 senadores lá vivem de ir a Brasília para buscar recursos para o estado. E esse recurso, na grande maioria, é para comprar, é para, vamos dizer assim, representar o voto. Sim. E essa representação pressupõe mais centralização. Sim, sim. Eu sou a favor de uma renda mínima. Eu acho que o mundo não precisaria ter fome. A gente já tem recursos suficientes. Ninguém é a favor de alguém passar fome, né? Perfeitamente. De qualquer maneira, precisaria, como você mesmo falou, ter os incentivos certos, né? Então, incentivar... Porque para a pessoa também não é bom viver numa modorrência ali, daquela renda que não tem incentivo, né? Quando você vê uma pessoa pedindo dinheiro na rua, não dá para pensar, aquele malandro lá, não. A situação do cara é terrível, né? Mas a gente não pode transformar isso num modelo de fracasso nacional. Eu costumo dizer que a macroeconomia funciona bem quando os filhos são mais ricos do que os pais. Sim. Se eu tenho a mesma renda, ou se eu tenho uma renda pior, que a gente viu um monte de aposentados emprestando dinheiro para netos, quer dizer, é um sinônimo claro de uma doença nacional aí que está... O Brasil não se desenvolve há quase 50 anos, né? Mais de 40 anos. A gente fez a parte fácil, né? Tirar do campo, levar para a cidade e aumentar a produtividade. De lá para cá, a gente ficou preso nessa renda média e parece que a gente... O dia da marmota. Exatamente. Tá preso na renda média. Ela vai rodando ali. E vamos pensar o seguinte... Tá, eu não faço parte dessa realidade. Hoje eu tenho, ou pela minha empresa, ou empreendedorismo, ou até mesmo por meu mérito, né? Não sou deficitário, sou superavitário, guardo, tive disciplina. Poxa, eu preciso salvar o meu dinheiro desse desgoverno. Perfeito. Offshore, com a lei nova, ainda é uma alternativa ou não? Como é que é isso? Explica o pessoal o que é uma offshore. Cada vez os governos vão tentar mais controlar o fluxo de capital, né, internacional, principalmente do brasileiro. Uma offshore é montar uma empresa, estruturar uma empresa de investimentos num outro país que tenha condições fiscais. Paraíso fiscal não é meio feio. Não, mas é ótimo. Paraíso é uma coisa boa, né? Exato. Inclusive, é um paraíso mesmo, né? Então, abre uma empresa num país desse, num paraíso fiscal, que você não vai pagar o imposto, vai pagar com condições muito melhores, e aí você manda o investimento para lá, e lá você abre uma conta internacional, numa corretora americana, numa corretora internacional, e gere o seu patrimônio por lá e fica supostamente blindado, né? Mas agora, o governo cada vez mais quer controlar esses fluxos de capitais. Então, hoje você tem que montar uma estrutura até mais difícil, ou você não declara, então tem uma série de coisas, né? Eu acredito ainda que é mais seguro você manter o seu capital fora e numa estrutura que você tente maximizar ao máximo a questão tributária, né? Mas ainda gera uma segurança maior do que, por exemplo, comprar um BDR aqui no Brasil, numa conta no Brasil. Eu invisto na Apple, tudo bem. Você se beneficia
das variações e da alta da Apple, mas alguma desses riscos, dessas camadas de risco, você não está protegido. Então, quanto mais camadas de risco você conseguir eliminar, né, ficar fora, e inclusive um dos riscos é esse, tributário, de mudança de legislação e tudo mais, melhor. Porque aqui, na verdade, até o passado é incerto, né? O pessoal está mudando isso de uma maneira absurda. Então, está dizendo assim, olha, então, de alguma maneira, eu, pessoa física aqui, estou sujeito ao país Brasil. Se eu tiver uma pessoa jurídica, eu tenho alguma proteção em relação à pessoa física. Perfeito. Se eu tiver uma holding, talvez melhore. Se eu tiver uma offshore, e aí uma offshore, pode ser uma LLC nos Estados Unidos, ou pode ser, enfim, uma fundação, se eu for muito grande. Ou até um instrumento em que as variações fiquem um outro instrumento dentro, para você não ter que declarar ali o ganho de capital. Sim. Porque convenhamos, é uma sacanagem, né? Você vai, esse é o termo certo. Faz tudo conseguiu o seu capital, pagou os impostos aqui, porque não é que... offshore, não é bandido. Bandido, não. Né? O cidadão de bem foi lá, construiu um patrimônio, colocou isso lá fora, e ele fala assim, o governo fala, quando eu fizer uma cagada e desvalorizar a moeda, você é punido. Isso. Você falou, então não consegui sair do país ainda, né? Exato. E quando você vai fechando a porta de saída, você também fecha a porta de entrada, né? Porque as pessoas preferem ser um milionário na China ou nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, porque os incentivos, né? E a regra está lá, né? Não é um político que vai te dar uma canetada e vai falar para você, ó, agora é meu, não é seu, e assim por diante. Perfeito. Falando em canetada, 2023 foi regulamentada as bets. 2023? É isso, né? Estamos em 26, Copa do Mundo. Pelo menos a Argentina não ganhou. Sim, pelo menos. E aí a gente está falando assim, entraram as bets, né? Tem muita gente que defende, o sistema esportivo ganhou muito ou ficou refém das bets, a gente pode discutir um pouco do que é isso. Na sua visão, bet no Brasil, bet no mundo, esses jogos bons ou ruins, como é que é isso? Me explica um pouquinho. Muito linda essa sua pergunta, muito obrigado. Veja, toda a teoria probabilística nasceu dos jogos. Perfeito. Se, né, o Conde Sanduíche lá não tivesse pedido para o Bernoulli, sei lá qual matemático lá da época, calcular a chance, se ele tivesse que sair do jogo e depois voltar, nós não teríamos toda essa teoria. Então, as primeiras vezes que eu fiz uma aposta ou num jogo com um amigo, eu tentei estimar, especular os resultados, tentar aprender as consequências e tudo mais. Então, isso faz parte. Toda criança, ela brinca do que o pai faz, ela brinca de trabalhar. É o carrinho, é o caminhão, é a boneca, é a comidinha. Então, na hora que você proíbe a aposta total de todas as condições, não pode ter cassino, não pode ter nada durante um século e deixa a população assim, sem ter nenhuma cultura desse tipo, e depois você libera completamente, então você tem essa epidemia de vício. Mas será que a alternativa é pedir para o Estado regulamentar mais e ficar mais ainda, cada vez mais entre a gente e o prestador de serviço? Será que essa é a alternativa? Ou proibir, ou liberar para o Estado mexer na minha conta para que, no caso de alguém viciado? Então, qual é o problema? Se você desse todos os poderes para um Estado e ele fosse Deus, seria perfeito, porque ele poderia fazer tudo. Mas, como o Estado, via de regra, é o seu maior inimigo, por uma questão, né, dele nutrir o seu próprio crescimento, então, o problema da bet aumentaria com a regulamentação. Então, assim, é um problema muito grave, mas é o que eu digo. O curso de day trade, para muita gente, muito marmanjo, muito moleque, vai ser a porta de entrada da bolsa. Vai ser lá que ele vai descobrir uma custódia, uma nota de corretagem, um book, um preço, o prejuízo, o lucro, o imposto de renda. Então, se dali surgir a percepção de que eu preciso investir, de probabilidades, de chances, de retorno, no final vai ter valido a pena. É claro que o ideal seria que todo mundo aprendesse na escola, educação financeira. Mas
de qualquer maneira, se o cara tiver que começar a cultura dele, de como é que eu saio desse enrosco e descubro a probabilidade. O Taleb fala no Skin the Game que o cara, quando tem um problema financeiro para resolver, ele vira um gênio. Ele começa a estudar, a pensar e vai atrás. É muito diferente de trigonometria às 7 da manhã. Sim, Trigonometria às sim. 7 da manhã ninguém aguenta, não vai levar em lugar nenhum. Mas se o cara, para resolver um problema financeiro, para sair de um enrosco, para sair de uma humilhação que ele apanhou de novo da bolsa, ele tiver que aprender trigonometria, ele vai aprender. Ele vai aprender porque existe um propósito ali, né? É, o incentivo certo. Então, mas vamos colocar por camadas ali. Você está me dizendo que o jogo é inerente da raça humana. Nós Isso. jogamos E na uma caça, pessoa nós elevada jogamos... que tivesse o controle da própria vontade, da escolha, civilizado, que dominasse e postergasse as recompensas, eventualmente jogaria, mas de uma maneira elevada, em que fosse diversão e tudo mais, porque ele sabe que a chance é da banca, que ele não tem chance de ganhar da banca, então eventualmente ele continuaria jogando. Então, o problema é mais do nível da população, né? De não saber o que é aquilo. Então, da forma onde o Estado... Assim, bom, é só ver, né? Aqueles jogos do bicho, ele aconteceu justamente pela proibição no cassino, né? E nasce... Então, o primeiro passo é, gostamos de jogar. Né? Pode ser futebol, pode ser apostas, pode ser a criança jogando com o Resolve pai. um problema do público, é um produto. Porque é o que você falou, as crianças apostam, e aliás, não sei se tem criança pequena... Tem. Elas 5 anos, 5 anos, elas apostam todo momento com você, né? Pra ver, mesmo sabendo que você é a banca. Porque o processo decisório sempre é você calcular a chance de ganhar, de perder e fazer uma escolha, né? Então, não dá pra gente tirar isso da nossa história. Agora, o Estado tem as apostas oficiais, as lotéricas, Sim. E disso ninguém fala, né? Quantos Sim. milhões e milhões toda semana vão para lá, mas aparentemente as bets se tornaram um problema. Elas são um problema ou elas... ou seja, eu preciso aumentar a outorga, colocar mais impostos, fechar mais isso? Ou se isso acontecer, eu vou simplesmente pela internet pegar uma outra do outro lado? Qual seria a solução? E talvez, solução é quando é um problema. É um problema econômico as bets? É um problema econômico. Eu acho que sim. Estão se fazendo muitas estatísticas, nem todas eu acho que são adequadas, foram feitas do jeito certo, mas existe de fato algum problema. Agora, quando se fala que 40 bilhões foram gastos nas bets, isso aí é a receita, é o volume de apostas. E uma parte ganhou, uma parte perdeu e a banca ficou com um pedaço. Se você aprender um pouco mais sobre apostas, eu nunca apostei, nem sei nada disso, mas você vai acabar descobrindo qual é a banca, qual é a bet que fica com uma parte menor. E aí, às vezes você ganha, às vezes você perde, tem um balanço ali na coisa. Então, aqueles bilhões todos que se fala é um valor nominal que não necessariamente é o valor que foi perdido, é o valor que foi movimentado, né? Porque você tem clubes sendo pagos, você tem propaganda na TV sendo paga, que a TV paga o jornalista, que paga o radialista, que paga... Então, você tem um outro... Na verdade, aí a escolha do indivíduo, que talvez esse seja o maior ponto, tenho R$200. Vou ao restaurante ou aposto? Sim. Apostei. Se eu perdi, acabou ali. Se eu ganhei e virou 400, não quer dizer necessariamente que ele vai pegar 200 e vai para o restaurante e vai continuar apostando. É aquilo que vai lhe dar mais prazer ali naquele momento. A qualidade dos serviços também são muito ruins, né? Então, assim, eu vi caso de uma moça que ganhou R$100 mil, aí não pôde sacar, só podia sacar 5 mil por semana, aí apostou tudo de novo, perdeu tudo. Depois, casos de apostas que não foram pagas, casos de que uma parte muito pequena é devolvida e não é pago. Então, o mais importante é a pessoa aprender a dominar a vontade e, se ela se elevar o suficiente, talvez nem vá mais apostar, né? Agora, parece uma conversa utópica de que, não, as pessoas, elas, né,
não vão aprender nunca e tal. Tudo bem, mas a alternativa que é o Estado vai cuidar da relação de cada apostador com cada empresa dessa... Daqui a pouco eles vão criar uma bolsa pet. Isso, bolsa pet, mas exato. Você vai ter que... E tratamentos do SUS e não sei o quê, né? Com teatro e sei lá. Que o ideal seria as pessoas amadurecerem, é esse o ponto. Eu acho que sim. Pegasse um pedaço desse dinheiro que é perdido aí no Estado, dessa educação, e falasse, vamos fazer um portfólio de R$100 aqui, olha, a Petrobras ganhou 2, caiu. Não é tanto dinheiro que movimenta, sim, mas é tão divertido quanto. Na verdade, ter um portfólio de investimento é muito mais divertido do que o bet. Porque vai crescer, você vê o domínio, você aprende cada vez mais, é cada vez mais complexo. Então, é só um erro de amor. Entendeu? Apostou do lado certo, que eu quero acertar, eu quero ganhar, eu quero dominar, mas mirou do lado certo e acertou do lado errado, que é na bet. Deveria ter começado a montar já uma carteirinha de investimento de R$20, R$30. Agora, o Estado também tem que incentivar o mercado de capitais, né, e a economia para que seja bom o mercado de capitais para a sociedade, para os investidores, porque é o mercado de capitais que enriquece a sociedade. Né? Pensando nisso, na verdade a gente paga mais impostos para investir do que para apostar, né? Sim. Então aí já tem alguma coisa errada ali. Da mesma maneira, não foi uma pessoa que falou, eu vou fazer. Talvez uma entidade maligna em algum lugar que, né, mexa as peças. Mas estamos falando aqui de economia, né? Então, mas os incentivos acabam levando a isso, né? Então, vamos ir para o outro lado, ensinar esse pessoal a falar assim, existe um outro prazer de jogar aqui, perfeito, que é, por exemplo, montar uma carteira de investimentos e fazer. Eu gostaria que a gente discorresse sobre algumas coisas que tem o pessoal de análise técnica, fundamentalista, análise gráfica, perfeito, né? Fundamentalista, macroeconomia. Vamos começar a pincelar isso aqui para o pessoal entender que não é tigrinho, é outra coisa. Perfeito. Então, vamos começar a perguntar o que é o investimento. Fechou. O investimento é um sacrifício. Um sacrifício é abrir mão de um bem menor agora, no curto prazo, por um suposto bem maior no longo prazo. Eu estou trocando o presente pelo futuro. Eu adoro isso. Quando ele me pergunta, fala assim, investir dói. Claro. Porque você abre mão de alguma coisa para o futuro. Se eu fosse falar para o meu filho, ele está pensando no final de semana. Eu estou pensando na faculdade dele. Para ele dá muito prazer gastar nesse final de semana. Então, assim, primeiro passo, fechamos. Pessoal, investir dói, não é prazeroso, mas... O ser humano, só abrindo um parênteses, a personalidade do investidor ela é composta de 3 pessoas. Um analista que tem uma fé e que deveria saber, pelo menos, a verdade que eu devo investir. É importante, porque R$1 hoje são R$20 daqui a 20 anos. Fechou. Nós temos uma segunda personalidade que é o estrategista, que vai pensar como eu vou fazer, qual é o plano de poupar, de investir e tal. Mas nós temos um terceiro cara, que é o personagem no palco. É o investidor, o trader, e aquele que sente vontade de comer um marshmallow e que tem um monte de necessidades. A vida demanda, todo mundo quer nosso dinheiro, né? Sim, exato, então é muito difícil guardar. Então, considerando que o investimento é um sacrifício, que é abrir mão de a recompensa de curto prazo por uma outra supostamente maior no longo prazo, o que a gente deveria fazer? Como é que a gente consegue dominar os investimentos? A gente domina os investimentos através de um processo em que nós temos princípios, a gente acredita em algumas coisas, a gente tem que descobrir verdades sobre o mercado, sobre os investimentos, porque existem verdades absolutas no mercado, na economia, e existem coisas que, o gráfico de amanhã vai subir, vai cair, dá para prever qual vai ser o payroll daqui a 2 meses. Não, muitas coisas eu não consigo interferir, algumas eu consigo. Então nós precisamos ter princípios. O mercado é mais arriscado do que parece. Por quê? 80% do tempo, o tipo de distribuição que ele está apresentando lá é uma aleatoriedade branda. Convida a comprar na baixa, vender na alta, ser previsível, a usar ciência, estatística, distribuição normal e tudo mais. 20% do tempo, o mercado é caótico. Sim. Ele é não linear.
Sim, né? é um caos, né? Ele é um caos. Então, a gente precisa saber as propriedades do mercado para depois criar um método. Fica à vontade, tranquilo. Perdão. Não, aqui. Então, o mercado, 20% do tempo, ele tem essa característica caótica, não linear, em que o mercado apresenta grandes variações imprevisíveis. Então, a gente precisa saber as propriedades do mercado para criar um método de passos em que eu consiga maximizar o meu retorno usando vários métodos consagrados, inclusive a análise dessas escolas. Perfeito. Então, o nosso método de investimento que a gente considera que aplaca bem assim como se investe, como se maximiza o retorno do investimento primeiro, diversificação barbell. O que é o barbell? O barbell é o teorema dos dois fundos separados. Eu vou explicar isso com tranquilidade. É melhor você ter o dinheiro separado em duas naturezas distintas. Uma extremamente conservadora e uma outra agressiva, arriscada. E fugir do risco médio. Por isso chama de barbell. Barbell é o halter da academia. Se você joga os pesos nos extremos, você tem muito mais facilidade de carregar um peso e de uma fazer maneira desigual, né? Meio 80-20 ali, como é que você pensa isso? Isso, a exposição tem que ser semelhante, por isso que a proporção é desigual. O Nassim Taleb mostra, e a gente vem fazendo esses cálculos a vida toda, que até 80% do ultraconservador e 20% do arriscado, seria bolsa, ou bolsa um pouco de Bitcoin, ou a gente depois vê aí os sabores sortidos, a gente pode ter grandes variações e não haveria problema de dar ruína. Existe um princípio chamado princípio de Kelly, né? Critério de Kelly, que fala o quê? Que se você tiver um portfólio que tiver 70% conservador e 30% muito arriscado, e toda vez que o muito arriscado se desvalorizar muito, você repõe, porque o rebalanceamento é isso. Se você vai ter sempre 30% do arriscado, se esse arriscado cair 50% 10 vezes, ele não vai cair 500%, ele vai cair 98%. Mas do seu 100% do dinheiro, você perde todo. Porque você vai tirando o dinheiro do bom e vai pondo no ruim, do bom no ruim é um vazamento num cano e todo o seu dinheiro vai embora. Por isso que o 30 é um limite físico-matemático, critério de Kelly. Quem viu aquele filme Quebrando a Banca, é a história do Edward Thorpe. E o Thorpe tinha um amigo que trabalhava com ele lá no Bell Laboratório de Telecomunicação, que era o Kelly. E o Kelly montou esse modelo exatamente para aposta no 21. Como é que eu consigo apostar quando eu tenho altas odds, altas probabilidades de chance, sendo que eu possa ter uma sequência muito pessimista e mesmo assim sobreviver? Sim. Esse é o critério de Kelly. Então, o barbell é isso. 70-30, 80-20, conservador muito, agressivo pouco. Ou você coloca um seguro de carteira, que é a nossa especialidade, minha, do Taleb, que é bem complexo. É comprar uma put, é uma coisa mais difícil. Mas para uma carteira, até o que a gente chama de faixa amarela, o 70-30 seria bem saudável. Você faz ali depois do seu rebalanceamento. Que é o quê? A própria natureza, o pêndulo do mercado, que é a taxa de juros, ele faz com que o mercado às vezes suba bastante, porque a taxa, ela tende, né? Ela está com uma perspectiva de queda. Então, as bolsas sobem, depois a perspectiva de juros aumenta por causa do ciclo, aí as bolsas caem. Então, se você usar naturalmente esse pêndulo para rebalancear essas duas classes de ativo... Toda vez que eu ganhar um pouco aqui, eu vou passar para cá. Toda vez que eu perder, eu vou receber isso de volta. Gera um alfa natural, saudável, a volatilidade da carteira é menor. Então, esses dois primeiros passos são muito bons. A maioria das pessoas é capaz de fazer, talvez com uma frequência mensal ou semanal. A frequência é bem interessante. Isso está ligado à macroeconomia. Juros, inflação... Exato. Você, na parte arriscada, vai pegar uns ETFs tipo BOVA, DIVO, se for aqui no Brasil. Se for uma carteira internacional, um SPX, uma bolsa americana, vai diversificar bolsas globais. Dá para fazer com $1.000, dá para fazer tranquilamente esse balanceamento sem problema. O terceiro passo já é para alguém um pouquinho mais avançado, que já andou um pouco mais, que é buscar valor.
O que é buscar valor? É pegar qualquer tipo de dado e informação que eu possa desempatar e ter alguma opinião se o mercado vai subir ou cair, o juro vai subir ou cair, ou se aquele ativo especificamente. Aí entram as escolas que você falou, que eu chamo das dimensões. Então eu tenho a dimensão macroeconômica, que é a primeira. Eu tento descobrir qual o lugar do ciclo econômico que nós estamos agora, para tentar me antecipar aos grandes movimentos macro de juros e bolsa, consequentemente e tal, e aí me expor dessa maneira e ganhar dinheiro. Então, eu posso, por exemplo, usar a macroeconomia para definir se o 70-30 agora é 60-40 ou se vai ser 20-80. Então, eu busco o valor para tentar desempatar. Ou mais um ETF mais arriscado agora por causa do ciclo, ou menos um, ou um pouco de pré ali no pós-fixado e tal. Porque o que eu chamo de caixa é pós-fixado mesmo. Inclusive tesouro, liquidez ali. Risco. Porque aquelas dimensões de risco a gente tem que isolar só ali, governamental, risco soberano, né? O menor risco que existe para uma emissão é o daquele governo, né? Sim. Principalmente pós-fixado, como é o Tesouro Selic. Então, o macroeconomia, depois nós temos a microeconomia, que é a análise fundamentalista. Perfeito. Então, através de observar o resultado das empresas, a característica, o fundamento das empresas, o padrão, você consegue diferenciar quais empresas que estão com um preço relativo menor, estão com prêmio de risco. Então, existem muitas escolas, é infinito. Você pode começar vendo múltiplos e acabando no colo lá do curso daquele indiano lá, como é que é o nome dele? Que faz um monte de valuation. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Value Invest, vê os livros do Benjamin Graham e da Modaran. Então, não acaba nunca. Sim. E empresas que têm um fluxo de caixa muito no futuro, que tem muita promessa, mas não tem um rendimento atual, quando os juros caem, elas são as que mais sobem. E quando os juros sobem, elas são as que mais caem. Porque toda empresa é precificada através do seu fluxo de caixa descontado no tempo. Então, empresa que tem muito rendimento agora, se os juros caem, não mexe tanto, porque está embaixo no cálculo. Sim. Né? Então, a análise fundamentalista é muito importante, porque você consegue ver prêmio, diferenciar uma empresa boa de uma ruim, olhando endividamento, uma série de coisas. É uma escola inteira. Você pode juntar as duas? Pode, mas quanto mais escolas você juntar, mais complexo fica a sua análise. E quanto mais opção você tiver na mesa, menor sua decisão, né? Porque você tem tanta coisa. Muito difícil. É interessante você se ir filtrando porque ali. você tá na faixa amarela que ainda tá só balanceando ali. Pega uma escola só, aprende com aquele cara. O teu amigo vai falar, não, mas o gráfico tá falando pra você estopar. Não, eu sou do Barça, aqui eu tô vendo dividendo. Ou eu sou aqui da macroeconomia e fica bom naquilo, aprende e tal. É a melhor maneira. Então, temos também análise técnica, que é o gráfico. Que eu sou um testemunho que funciona mesmo. Conheço grandes gestores de bilhões e bilhões que usam todos os dias análise gráfica, muito interessante. Ela proveniente da série histórica do preço, então ela usa um pouco mais estatística. Você tem milhares de observações, você tem distribuições. É claro que como o mercado tem aquela natureza caótica, é mais difícil de aplicar. Mas a análise técnica é muito bom, muito importante. Toda a parte dos stops pode funcionar muito bem. E tem toda uma parte que já é mais quantitativa, que não é exatamente olhar o gráfico, mas fazer cálculos estatísticos e backtests e testes de futuros e cadeia marcoviana com Monte Carlo, uma série de estudos que você pode estimar qual será os possíveis resultados da sua carteira baseado no passado, baseado em combinações e probabilidades. Muito legal, funciona muito bem. Tem que cada vez se aprofundar mais, estudar. As ferramentas estão nascendo, crescendo. E você tem também toda uma análise da volatilidade. Volatilidade é uma coisa própria que, se você também dominar e entender bem, às vezes o mercado está muito volátil, você acha que o mercado está nervoso, ele está se acalmando. Às vezes o mercado está muito calmo, você fala, agora está tranquilo. Não, na verdade ele está pegando energia para fazer um grande movimento. Então essas escolas todas funcionam, tem os grandes especialistas nela, você precisa se dedicar, não dá para querer fazer tudo ao mesmo tempo. E como ciência, você tem que aplicar
fazer várias vezes, mudar uma variável ou outra, ver qual foi o impacto. Então não adianta em um mês, você de manhã você é fundamentalista, depois o macro, aí você vê o Urich, aí você vê o Barsi, você quer fazer tudo junto. É uma porcaria. Se a gente fosse tentar transformar essa complexidade em coisas simples para as pessoas entenderem, eu poderia dizer que a análise gráfica, fundamentalista e a macroeconomia tem uma relação com o tempo, né? Em que uma análise gráfica ela está mais no curto prazo, uma análise fundamentalista pode estar vendo no médio prazo, naturalmente. Empresas que necessitam de fluxo de caixa vão estar mais sensíveis aos juros ou menos sensíveis a que a Apple é menos sensível, porque o que ela tem em caixa, se os juros aumentar, ela aplica e ela ganha do mesmo jeito. E a macro, onde você está falando assim, depende de um ciclo econômico, depende às vezes de questões políticas, como a gente falou inicialmente, como é que vai ser o próximo governo, daria para simplificar ou não? Não muito, porque assim, por exemplo, a macroeconômica tanto funciona para você ver um ciclo de longo prazo, como eventualmente para você trabalhar eventos. Então, eu acho que vai sair amanhã o payroll assim assado, eu vou apostar no payroll, então também daria para você fazer uma coisa mais especulativa. A macroeconomia, eu gosto muito de dizer que ela é contexto. Ela ajuda um cenário ali. Exato, a ver aonde a taxa de juros pode ir, a inflação, se vai quebrar logo, não vai quebrar logo, tal. E também por isso que tem a ver com o longo prazo. E bastante. É bem mais fácil usar no longo prazo do que no curto prazo. Quem usa a macroeconomia no curto prazo já é o cara que está lá em cima. Sim. Já sabe fazer tudo muito bem, e aí ele consegue inclusive, especular eventos. A análise fundamentalista, com certeza, é de prazo, de médio para longo prazo, porque você tem um dado a cada 3 meses, e aí são anos para você ver algum tipo de tendência e tal, sem dúvida nenhuma. E a análise técnica, ela em si só é muito completa, porque ela tem um começo, meio e um fim, mas você precisa aprender a trabalhar ela como investidor. Porque ser trader é enlouquecedor. Você pode, do teu portfólio, se é um empresário, um dentista, tal, 5, 10%, você querer fazer um trade. É um book dentro do teu portfólio, ali você vai tentar. É o maior desafio intelectual da modernidade. É tipo uma luta de canivete, entendeu? Sim. Eu já fiz a minha parte, nunca mais eu faço. Quem quiser pode tentar. Eu até recomendo, se não enlouquecer, talvez fique sábio. De qualquer maneira, essa coisa de usar análise técnica para ficar fazendo stop e comprar uma carteira e vender na hora é complicado. Porque às vezes a Petrobras quer 5, 10% estopa um monte de gráfico, mas para quem está investindo no longo prazo, ali seria uma compra, não uma venda. Sim. Então precisa combinar um pouco essas coisas. O quarto passo seria adicionar opcionalidade. Legal. Ao processo, à carteira. E opcionalidade não é só mexer com derivativos e opções. Opcionalidade é a característica do investimento. Por exemplo, se você compra ações de uma construtora brasileira aqui de São Paulo, que só o que ela tem de land bank, de terreno, mais caixa tal, é 3, 4 vezes o que ela está valendo na bolsa, e ela pode multiplicar o valor dela 10, 15 vezes em 5 anos, ela tem opcionalidade. O máximo que eu perco é ali 10, 20, 30, 50%. O máximo que eu ganho não tem limite, eu posso aumentar 10, 15 vezes. Então, não é que eu tenho que comprar um derivativo para ter opcionalidade. Eu preciso isso. A parte conservadora, muito conservadora, e a parte agressiva tem que ter opcionalidade. Por isso que há 4, 5 anos eu falei, fundo imobiliário risco médio, porcaria, vai dar errado. Ah, não, um monte de especialista e tal, tá aí, tá feito, todo mundo já vendeu, né? Tal. Por quê? Porque o modelo não funciona, porque não tem opcionalidade. Sim. Todo o dinheiro bom tem que ser gasto e o dinheiro ruim fica lá. Então, é melhor você pegar 80% do seu dinheiro e comprar no Tesouro Selic. 20% você compra em construtoras, na Bolsa. Você vai ter o melhor da opcionalidade e o melhor da segurança. Sim. Da renda extra, dessa conversa toda. Então, é muito importante a opcionalidade. Hoje eu vou pedir para você dar um passinho para trás. O que é uma opção? Uma opção é um contrato de direitos e obrigações, mas eu vou explicar mais simples ainda. Todo ano, quem tem um automóvel e algum juízo faz o seguro do carro, não é, né? Então, o seguro do carro é uma opção.
Uma opção é um seguro. A mesma coisa, não tem diferença. Perfeito. Então, quando eu tenho um carro e eu compro o seguro, eu estou comprando o direito de vender o meu carro para a seguradora. No caso do valor de mercado daquele carro especificamente cair muito rapidamente por conta de um sinistro, até um prazo pré-determinado, e para isso eu pago um prêmio. Prêmio. Então, para mim é ótimo. Por quê? Eu fico tranquilo que eu posso sair na rua, posso dirigir barbeiragem, o cara da moto e tal. Não depende da gente. A relação matemática positiva do seguro, principalmente se o preço for justo. Legal. Eu posso fazer a mesma coisa na bolsa. Perfeito. Eu posso ter uma carteira do Bova, que é para facilitar bem. Tá 175 mil hoje. Se eu quiser, eu posso comprar o direito de vender a minha carteira de Bova por um preço, sei lá, 150, 140, no caso do Bova cair demais. Foi isso, a 100. Vai a 100, eu comprei de 140, eu pelo menos recupero R$40 aí de volta, e um prêmio desse custa 10, 20, 30 centavos. Sim. Então, a relação matemática do seguro, da opção, da opcionalidade, ela é positiva na condição certa. Então, É um hedge para que a gente consiga, de alguma maneira, garantir parte ou parcialmente o patrimônio principal aí. a opcionalidade tanto se trata de ter ativos que têm essa característica que podem se multiplicar, como também usar as próprias opções como seguro. Por exemplo, se eu tenho uma carteira de Bova e eu tenho esse seguro, eu corto aquilo que a gente chama de drawdown. Então, a característica, o risco geométrico, o jeito certo de falar da carteira, é muito melhor. A carteira tem muito menos possibilidades de grandes perdas. Então, isso é ótimo. Eu posso aumentar o meu risco e tal. E eu posso também usar as opcionalidades para gerar uma renda. Então, depois que o cara passou de uma certa faixa, já está no domínio, já soube balancear, entendeu as empresas, vale a pena estudar as opções e começar a fazer a opcionalidade. O quinto passo é repetir e melhorar. Então é isso. Ele começa fazendo uma vez por semana, um ajuste por semana, se dedicando 2 horas à carteira, já chega ali no balanceamento, escolhe os ativos, faz um pouco de timing, vê um balanço, depois passa de faixa, começa já a fazer o dividendo sintético, comprar o seguro de carteira. Então, no começo, a perspectiva é ele bater o CDI, ele pelo menos não ser humilhado ali, perdendo o CDI, apanhando e tal, 120, 130. Eventualmente, o cara que já tá na faixa roxa lá, a gente tem um sisteminha de faixas laranja, roxa, esse cara já vai todo dia acompanhar a carteira, fazer um ajuste, ter uma parte internacional, e ele pode ter com um risco baixo, sei lá, 170, 180 do DI, ter toda essa proteção do seguro. Então, repetir e melhorar é muito importante, porque o domínio vem da prática. Sim, são horas trabalhando ali, é isso que vai trazer. Mas só para o pessoal, para ficar claro, nós não estamos falando aqui necessariamente de... como é que é? Tem o pessoal na internet que fala assim, não, você vai fazer uma opção binária que você vai ganhar 3.000%, não sei o quê. Não é isso. A gente está falando de que é possível, dentro de uma lógica matemática, eu conseguir bater CDI, que no Brasil bater CDI já é gênio, ótimo. Né? Já é... bater CDI com uma certa segurança, é isso? Não tem milagre ali, né? Vai ter uma volatilidade na carteira, porque uma parte é de bolsa, né? E esses contratos são negociados na B3, normal, rolagem mensais, liquidez tranquilo. A gente faz até carteira administrada, se quiser, a gente mesmo toca esses contratos tudo. Legal. Como é que a IA vai impactar o investimento? A gente vê cloud fazendo carteira, não sei o quê. Como é que você vê o futuro daqui a 2 anos? Como é que vai estar a posição do investidor médio, do dentista, do médico, que precisa fazer? Ele vai contratar a cloud ou não? Como é que é isso? Então, a IA, por si só, ela é muito ingênua para o mercado financeiro, é muito sofisticado. Então, ela acaba fazendo modelos que acabam alucinando. Simplista, né? Acaba alucinando. O investidor que não entende o suficiente acha que ele montou uma máquina de ganhar dinheiro, mas está muito longe disso. Ele é enganado pelos dados, pelo backtest, pelo ajuste, ele ajusta pelo passado. Então, vai ter cada vez mais picaretagem, promessa de que a IA vai ganhar dinheiro e tal, mas não vai. As coisas vão continuar da maneira que são. Leiam Reminiscências do Especulador Financeiro, tem 100 e tantos anos, não mudou nada. Aliás,
em algumas épocas, está mais avançado lá do que atualmente. Do que o pessoal querendo achar um milagre, um santo Não, grau. o IA vai fazer muito bem para quem já tem esses princípios, já tem os modelos e vai usar isso para melhorar, otimizar, é sensacional. Mas a ordem importa, tem que saber como fazer. Não dá para você fazer um pudim que você mistura a sobremesa com o prato principal, bate tudo no liquidificador, vai ficar tudo um lixo, né? Escutar suas duas músicas preferidas ao mesmo tempo não é a mesma coisa que escutar as duas na sequência. Pior ainda, é melhor fazer uma cirurgia e depois fazer tomar a anestesia ou primeiro fazer anestesia e depois a cirurgia. Quer dizer, a ordem importa demais. Então, vai ser muito difícil para o investidor médio conseguir diferenciar quem é bom e quem é ruim. Eu falo que as pessoas confundem o que é eficiência com eficácia. Né? Eficiência é fazer mais com menos, né? Menos tempo e tal. E até acredito que no futuro as pessoas prefiram ter uma cirurgia com um robô e não com uma pessoa que não briga com a esposa e tal. Mas a eficácia é entregar aquilo que elas querem, né? Eu digo assim, antes da anestesia, mesmo daqui a 10 anos, você vai querer ver um ser humano. Isso. Quando você abrir os olhos pela primeira vez, você não vai querer ver o robô, você vai querer ver um ser humano. E essa sensibilidade do ser humano, eu acho que está longe de ser... E é o skin the game, né? O Taleb fala que ninguém voaria num avião autônomo, porque não tem ninguém lá arriscando a própria vida em nome da companhia. Né? Não tem ninguém dizendo lá, se você cair, eu vou cair junto. Vou perder minha vida. Então, quem você vai responsabilizar, né? Se um robô der um problema, né? Hoje, a maioria das plataformas, dos professores, tem os seus modelos e tal, mas simplesmente é uma demanda e aí eles fazem uma promessa baseada no backtest do passado. É muito fácil você criar esse tipo de dado. É rápido, né? Com certeza. Você ajusta pelo passado. E agora, para a gente tentar fechar toda essa história, vamos pensar o seguinte. Tá, sou um investidor, quero investir, entendo que existe o risco, não tem milagre, é muito trabalho ali em cima disso tudo. Eu tenho um governo que volta e meia gosta de atrapalhar o processo, mas vou começar hoje, tá? Quais seriam os passos que eu não deveria dar? O que eu não devo fazer, porque o que fazer a gente debateu aqui, que não se deve fazer, Roxo. Não se deve focar no ativo, sabe? Na tese ou numa pessoa. Não tem que amar empresa nenhuma. Exato, e não dá para todo o seu dinheiro estar num único ativo. Então, tem que realmente começar com a diversificação barbell. É a massa da pizza que é o tesouro, entendeu? E os sabores, vai começar por os sabores ali que é o ETF do BOV. Então, tentar fazer qualquer coisa dessa que a gente falou na ordem errada, primeiro fazer análise fundamentalista antes de saber balancear a carteira, primeiro querer fazer um day trade, entendeu? Ou escutar alguém que falou de um gráfico, tudo isso vai tirar você do processo da carteira e vai te colocar numa jornada que você está perdido sozinho. Porque o outro investidor lá, às vezes, ou ele nem investiu, ele está dando um palpite, ou o timing dele é outro, ou ele tem uma carteira enorme, ele está comprando um pouco daquilo que é para rebalancear alguma coisa e você está fazendo a experiência incompleta, né? Entendi. Na verdade, não queime etapas. Exato. Repetir e melhorar, tem que se divertir no processo. Dá para fazer com 1, dá para fazer com 10. A diferença são zeros. Então fica bom primeiro. Mesmo que seja simplesmente balancear. Domine cada parte do processo. Só dê o próximo passo depois que você dominar o processo anterior. Por quê? O domínio é chegar na sexta-feira à noite e falar, eu fui quem eu queria ter sido. Entendeu? Eu fui lá, vi a carteira, fiz um juízo, uma análise, decidi uma estratégia, executei no mundo real, vi depois o NAV, o resultado, o P&L, foi do jeito que eu queria, mesmo que eu tenha perdido, mas foi dentro do risco adequado, agora eu posso fazer aquela nova compra que eu queria, se caísse. Aquilo é o domínio. Terminou o ciclo, você sabe explicar direitinho e dar o próximo passo. Você sabe o que aconteceu, não foi pego de surpresa ali, né? Exatamente. Se der certo, você sabe porque deu certo. Se der errado, você sabe porque deu errado. E os próximos passos. Porque sempre que você tem que prever o dar errado e o que fazer quando dar errado. Normalmente, se você vai entrar numa empresa e você tem 20% do seu dinheiro para pôr nela, começa com 5%.
Perfeito. Porque é ganha-ganha. Se subir, você se arrepende de comprar pouco. Se cair, você compra mais. E aí fica mais fácil. Isso. Tá certo. Poxa, obrigado pelo seu tempo, por explicar. Fique à vontade para colocar as redes sociais, explicar, dar um recado final pro pessoal. Muito bem. Agradeço enormemente todo mundo que investiu seu tempo aí, prestando atenção no que a gente tinha para falar. O convite é me conhecer, nos conhecer, o Rochedo, eu, o professor Otávio Facuri, nossa mensagem, a nossa filosofia. Nós queremos uma teoria do investimento, parece presunçoso, mas não havia. Então, hoje, quanto mais CEO do banco, tal, mais a pessoa presta atenção no que a gente está falando, porque a gente criou uma coisa realmente muito nova, que dá para aplicar com a IA, com com os sistemas, com os softwares, com a estatística. Então, a gente está muito entusiasmado com o que a gente está fazendo. Prestem atenção na gente, dê uma chance aí para nossa teoria. Tá certo. Poxa, obrigado. Pessoal, muito obrigado. Foi mais um Kairos Econômico, onde o objetivo é esse: ser intenso, objetivo e dar para vocês a possibilidade de reflexão. Eu acho que hoje ganhamos muito. Um abraço, até mais.